Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre a civilização grega, né? Uma das civilizações mais fascinantes da história, né? A gente pode até dizer, uma das civilizações mais queridas, né, das pessoas que sempre têm algum tipo de curiosidade, né, sobre ela, sempre querem saber mais, sempre gostam de aprender sobre a civilização grega. Isso não é à toa, né? Nós herdamos muita coisa da civilização grega. Nós herdamos, na verdade, muita coisa das várias civilizações do passado. Mas da civilização grega, né, nós temos assim, né, uma quantidade muito grande de heranças, né, seja em palavras que a gente usa, né, anteriormente nós falamos, por exemplo, da civilização da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, chegamos a comentar sobre isso, né? Seja, né, em termos de histórias que a gente conta, né, mesmo que de outras formas, de outras maneiras, mas que sempre tem lá as lendas gregas como referências. Quando a gente hoje, por exemplo, tem os livros ou os filmes, né, do Harry Potter, né, alguns personagens são inspirados, são tirados das lendas dos gregos em jogos, né? God of War, por exemplo, né? Que a gente tem desenhos animados, Cavaleiros do Zodíaco, que a gente tem várias referências a deuses, a personagens da mitologia grega. A gente tem os Jogos Olímpicos acontecendo a cada 4 anos, né? Tivemos lá em 2016, os Jogos acontecendo no Rio de Janeiro, né, no Brasil. A edição de 2020, que não aconteceu por conta da pandemia, foi adiada para 2021 em Tóquio. Né, os Jogos Olímpicos eles tiveram a sua herança, a sua origem, melhor dizendo, né, na Grécia Antiga. Então, são uma herança dessa Grécia Antiga. A gente pode também falar da própria organização política. A gente hoje vive num país em que a sua organização política ela está pautada pela chamada democracia, né? Então a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a democracia de origem grega, a própria matéria história, né? A nossa matéria história, ela surgiu lá na Grécia Antiga, como Heródoto, que é considerado o pai da história, né? Que teria sido o primeiro a usar métodos de pesquisa, usar uma escrita que, né, depois seria usado pelos historiadores que apareceriam, né? O seu livro, né, chamava-se justamente História. Então a gente tem aí, né, a Grécia Antiga como sendo aí a base, uma das bases importantes, uma das mais importantes bases da nossa própria sociedade, da nossa própria cultura, né? Então, né, quando é que surgiu, para a gente, né, entender um pouquinho melhor que sociedade, que civilização foi essa que tanto nos influenciou, né? Quando é que ela surgiu? Ela surgiu antes de Cristo, né, milhares de anos atrás, por volta lá do século XX a.C., começou o desenvolvimento dessa civilização. O local onde ela se desenvolveu foi no sudeste do continente europeu, né, mais precisamente na chamada Península Balcânica, onde hoje existe o país chamado Grécia. Ainda existe um país, né, chamado Grécia, né, herdeiro dessa Grécia Antiga, que no passado nunca chegou a formar um país, né? Na verdade, a Grécia do passado, ela formava um conjunto de cidades. A gente já fala isso, mas completando aqui as informações sobre a localização, quer dizer, além do Sudeste Asiático, né, onde a gente pode dizer que está a Grécia continental, a gente também tem a chamada Grécia insular, né? As várias cidades, né, gregas que surgiram nas ilhas dos mares Jônico e Mar Egeu. A gente também vai ter cidades dos gregos no litoral ocidental da Ásia Menor. E vamos ter também colônias, né, que os gregos eles vão formar a partir de suas viagens, de suas trocas comerciais, né? Eles vão acabar formando aí colônias no norte da África, no sul da Europa, como por exemplo em regiões da Itália, em regiões da França, da Espanha, né? Então assim, a gente vai ter aí a civilização grega se expandindo, né, por diversas regiões aí do continente europeu e também asiático, né, e africano. Bem, né, como eu estava dizendo, então, no passado, se hoje os gregos
eles têm um país para chamar de seu, né? Eles têm a Grécia como país. No passado a gente não tinha um país chamado Grécia. Existia o povo grego, que tinha em comum a cultura, né? Tinha em comum a língua, né? Tinha em comum depois, né, a escrita, né? Onde a gente tem ali, por conta até de um contato lá com os fenícios, né, que criaram o alfabeto, a gente vai ter o alfabeto, né, grego, que depois, né, vai contribuir para chegar ao alfabeto que usamos hoje em dia, né? Não é à toa, né, que o próprio nome alfabeto, né, vem das primeiras letras do alfabeto grego, alfa e o beta, né? O alfa que deu origem ao nosso A e o beta que deu origem ao nosso B, né? Então, olha aí, né? Mais um exemplo. Então, mesmo também a questão religiosa, né, que era outro ponto ali em comum entre eles, mas, né, eles não formavam um país, né? Por quê? Porque eles viviam em cidades que eram cidades independentes. Na verdade, cada uma dessas cidades era como se fosse um país. Tinha o seu próprio governante, suas próprias, na verdade, formas de governo que variavam, mudavam de uma cidade para outra. Quer dizer, enquanto a gente, em uma delas a gente podia ter uma monarquia, né, um rei governando, na outra a gente podia ter, por exemplo, uma oligarquia, né, grupos, né, poderosos governando essa cidade. Numa outra, por exemplo, a gente podia ter uma democracia, como em Atenas, né, onde cidadãos, né, escolhiam os seus representantes para governá-los, né? Enfim, a gente tinha, né, todas essas diferenças, e cada cidade, né, cidades gregas que eram chamadas cidades-estados, né, que eram cidades independentes, como se fossem pequenos países, com suas próprias regras, com seu próprio tipo de governo, né, com suas culturas locais, apesar de ter uma cultura maior, mas também com suas culturas locais, né? Essas cidades denominadas lá na língua dos gregos de polis. Aliás, o próprio nome polis, né, ele vai aparecer hoje também nos nomes de algumas de nossas cidades, como por exemplo Petrópolis, né, polis aí no final, ou Nilópolis, né, uma cidade da Baixada Fluminense, ou até mesmo cidades da imaginação, né, Metrópolis, a cidade lá do Superman, tem polis, né, que significa cidade, né, que vem também da língua dos gregos. Uma das coisas que acabavam unindo essas cidades, que muitas vezes não eram cidades unidas, né? Existiam guerras, existiu ao longo da história da Grécia Antiga, existiram guerras entre essas cidades. E aí, como uma forma de trégua para essas guerras, né? A cada 4 anos, representantes das mais variadas cidades mandavam seus atletas para a cidade de Olímpia, uma das cidades gregas, né? E nessas cidades eles realizavam uma série de jogos, uma série de competições em honra do deus Zeus, que era considerado o rei dos deuses, né, o mais importante de todos os deuses dos gregos. Esses jogos que eram realizados a cada 4 anos na cidade de Olímpia acabaram ganhando o nome de Jogos Olímpicos. E são a origem dos Jogos Olímpicos de hoje, né? Algumas modalidades, evidentemente hoje temos, né, muitas modalidades, inclusive modalidades em equipes que não existiam lá no passado, mas algumas das competições ainda continuam, né, dos Jogos Olímpicos do passado, como, por exemplo, competições de atletismo, né, como competições de lutas, né? Hoje em dia existe, por exemplo, uma modalidade chamada luta greco-romana, né, da Grécia Antiga, porque se inspirava nas lutas desses jogos, né? Então, assim, os Jogos Olímpicos eles eram um exemplo de pontos em comum, né? Um exemplo da unidade cultural dos gregos. Dentre as várias cidades-estados, né, as várias polis gregas, 2 se destacaram: Esparta e Atenas, né? Atenas até hoje existe, né? Atenas hoje é a capital da Grécia. O nome Atenas ele vem justamente porque uma das deusas, né, que era considerada deusas protetoras, assim como hoje existem dentro da Igreja Católica, por exemplo, existem os santos padroeiros das cidades, né? Existiam os deuses protetores das cidades, né? E a deusa, principal deusa protetora de Atenas era a deusa Atena, né? Existia inclusive um templo, né, com uma grande estátua, né, da deusa Atena na chamada Acrópole, que era a parte mais alta da cidade de Atenas, né?
Essa cidade de Atenas era uma cidade que foi bastante conhecida por ser uma cidade de comerciantes, né? E seus comerciantes também navegadores, e eles, né, estiveram entre os responsáveis aí pela colonização de algumas regiões, né, da África ou do sul da Europa. Realizaram trocas comerciais com vários outros povos do passado, os fenícios que eu já citei, né, os egípcios, né? Então, assim, eles tinham, né, contatos, né, faziam comércio com esses povos. Na verdade, assim, a atividade comercial era uma atividade importantíssima, né, para eles, né, uma vez que nem todos os produtos existiam, né, que eram necessários para o dia a dia, né, dos gregos existiam. A Grécia, né, a Grécia continental, especialmente, era uma região muito montanhosa, então era uma região que não era fácil, né, plantar, né, a agricultura não era fácil nessa região. Eles costumavam criar animais e tal, mas era preciso, né, para ter, por exemplo, trigo, né, responsável aí, né, do qual vinha o pão, por exemplo, era responsável por fazer trocas comerciais lá com os egípcios, né, que plantavam trigo. Madeira muitas vezes vinha dos fenícios, né, da região onde hoje é o Líbano, né, então havia, né, essas trocas todas comerciais. E os atenienses foram responsáveis também, né, pela criação de uma forma de governo chamada democracia. Mas antes da gente, né, falar sobre a democracia, que é importantíssima para nós hoje em dia, né, cabe a gente, né, dar um destaque aqui para Esparta, né, como eu coloquei, uma das principais cidades-estados gregas. Né? Esparta ficou muito famosa mais recentemente por conta do filme 300, né, que conta a história de 300 guerreiros espartanos que teriam lutado contra os persas, né, para defender a Grécia de uma invasão, né, do povo persa, né, o Império Persa, que foi um dos grandes impérios da antiguidade, ameaçou por várias vezes os gregos, né, e os gregos só não foram dominados por eles, né, diz a história, por conta aí, né, da luta desses 300, desses poucos espartanos, né, que teriam dado possibilidade de resistência para que outros gregos depois conseguissem derrotar os persas. Né? E aí, a cidade de Esparta é uma cidade que se caracterizou pela sua tradição guerreira. Né? O filme, de certa forma, mostrava, né, isso, quer dizer, havia inclusive um treinamento bastante cruel. Né? Os meninos, desde os 7 anos de idade, né, já eram retirados de suas famílias para viver numa espécie de quartel e já passavam por todo um treinamento militar, passavam sua infância, sua adolescência num treinamento militar. Jovens, né, eram incorporados ao exército e só mais tarde, já mais maduros, né, que aí sim podiam constituir famílias para gerar os novos guerreiros, né, de Esparta. Esparta levava tão a sério essa coisa também, né, da guerra, que as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, muitas vezes elas eram mortas, né, quando se detectava algum tipo de deficiência em crianças ao nascer, como o destino delas era ser os guerreiros, ou as mães, mulheres também precisavam ser fortes para ser as mães dos futuros guerreiros, né, gerar, né, guerreiros saudáveis, fortes. Muitas vezes as crianças com deficiências eram mortas, né? O infanticídio era uma coisa comum na cidade de Esparta. E voltando então para Atenas, né? Para a democracia, para a forma de governo que surgiu lá. Era uma forma de governo e, como eu já coloquei, era um governo, a palavra democracia, né? O governo exercido ali por cidadãos, né? A palavra democracia significa o governo do povo, né? Demo, né, não significa capeta, não é isso, né? O demo aí na língua dos gregos significa povo, né? E cracia é o governo, então o governo do povo. Mas era todo o povo que governava? Não, né? Também não se chegou a tanto, né? A democracia ateniense, ela foi a primeira democracia a existir, mas ela tinha os seus limites, né? Quem participava? Isso foi uma coisa, na verdade, apesar de ela ter os seus limites, ela foi super importante, porque a gente vai ter ali pela primeira vez na história um governo que não vai ser exercido pelo rei, né? Ou não vai ser exercido somente pelos grupos economicamente mais ricos da sociedade, por chefes militares e tal, mas a gente vai ter um governo formado, né, por cidadãos que eram eleitos por cidadãos. Né? Ou seja,
na cidade de Atenas, né, havia pessoas que eram consideradas os cidadãos. Quem eram? Eram os homens, né, livres. Mulheres não podiam participar. Né? Aliás, a vida das mulheres na Grécia Antiga era extremamente difícil. Falei dos Jogos Olímpicos, por exemplo, não tinham ainda atletas mulheres. Aliás, as mulheres sequer podiam assistir os Jogos Olímpicos. Né? A função das mulheres na Grécia Antiga era, de um modo geral, né, gerar os filhos, cuidar dos filhos, né, ficar em casa, enfim. No caso, as mulheres então, não podiam participar, não eram consideradas cidadãs. Escravos, existia escravidão na Grécia Antiga, como, né, na maior parte dos povos, né, do passado, né, da Idade Antiga, da história. Então, existia escravidão na Grécia Antiga, uma escravidão que era uma escravidão, muitas vezes, escravidão por dívidas, ou, né, pessoas que eram compradas, né, de outros povos que escravizavam, ou escravidão de pessoas que eram capturadas em guerras e tal. Existiam escravos, e esses escravos também não eram considerados cidadãos. E os estrangeiros, que eram de fora, também não. Mas os homens livres da cidade se reuniam, né, nas chamadas assembleias, para discutir os destinos da cidade, né, para governar a cidade, escolher, né, e aí eles faziam isso por meio de sorteios, que iam ocupar, né, os cargos administrativos, os cargos, né, para fazer as leis, para cuidar da cidade. Enfim, né, era uma possibilidade de uma parte da população exercer o governo da cidade. E os maus governantes, isso é um exemplo para a gente até hoje, eles eram punidos. Né? Aqueles que fossem considerados maus governantes, eles podiam ser expulsos da cidade. Né? Era o chamado ostracismo, né? Porque era feita uma votação para decidir se expulsar ou não, e essa votação era escrita em ostras, né? Pedacinhos de conchas, que se escrevia ali os nomes das pessoas que sim ou não, né, para expulsão, como se fosse o paredão, né, de antigamente, para expulsar os maus políticos. Então, nesse ponto, a democracia, né, ela é um bom exemplo para a gente, e é a forma de governo que existe hoje no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos países hoje, né, do mundo, e que permite aí a participação hoje de uma maneira maior, né, mais ampla, da população nas decisões importantes, na escolha, né, dos seus governantes, e hoje também na retirada, né, dos seus governantes, né, por meio de manifestações que podem até exigir, né, um impeachment, um afastamento dos maus governantes. Né? Hoje a gente tem esse direito, que a gente herdou lá, né, dos atenienses, da Grécia Antiga. E, né, para a gente aqui, antes da gente fechar, a gente não pode deixar de falar da mitologia grega, né, dos mitos. O que é mito? Né? A gente hoje ouve falar de mito, mas o que é mito? Mito é fantasia. Né? Mito é uma fantasia. São histórias, né, fantasiosas, uma história fantasiosa, um personagem fantasioso, né, e que fazem, né, em seu conjunto, os vários mitos formam em conjunto a chamada mitologia. Né? E aí a gente falando da mitologia dos gregos, a mitologia dos gregos, como eu disse, até hoje influencia as nossas histórias. Né? Ela está muito relacionada à religião dos gregos. Os gregos também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e os seus deuses, né, são deuses super famosos. Né? A gente tinha os chamados deuses do Olimpo, que era um monte que realmente existia na Grécia Antiga, e os gregos acreditavam que no alto desse monte existia a morada dos seus deuses, como se fosse o palácio dos deuses. O principal desses deuses é Zeus, né, o rei dos deuses, mas que tinha, né, seus irmãos deuses, né, o Poseidon, deus dos mares, o Ares, né, o deus do mundo, o Hades, né, melhor dizendo, o deus do mundo dos mortos. Tinham seus filhos e parentes, né, que eram os outros deuses, a Hera, né, a esposa do Zeus, a Afrodite, a deusa da beleza, o Ares, aí sim, né, deus da guerra, né, a gente tinha também, né, o Apolo, né, o deus da beleza, também relacionado ao Sol, Artemis, relacionado à Lua, que era sua irmã gêmea, deusa caçadora, deuses que depois também, né, segundo as lendas, a mitologia, teriam tido, né, filhos com mortais, né, teriam gerado os chamados semideuses, como Hércules, por exemplo, né, considerado o grande guerreiro
dos gregos, enfim, né? Uma série de histórias aí fantásticas, de personagens fantásticos, a Medusa, né, que transformava aquele que olhava para ela a pessoa virava pedra, o Minotauro, né, metade homem, metade touro, todos esses personagens lendários, tá, gente, claro, né, mas que ainda povoam aí a nossa imaginação, que mostram, né, a importância aí do que os gregos fizeram, do que eles imaginaram para os nossos dias de hoje, para as nossas histórias, para o nosso governo, enfim, né? Resumidamente, essa é a civilização grega ainda tão importante para nós. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!